Elas cantam, performam, divertem e encantam. As drag queens chamam a atenção por onde passam, com estilos fascinantes de maquiagem e figurino. O Repórter PUC desta semana traz uma discussão sobre o que é a arte drag e quais os desafios encarados por quem se apaixonou por viver se transformando. Hoje é quinta-feira, 26 de abril, e está no ar mais uma edição do Espaço PUC. Drag queens ou drag kings são personagens criados por artistas ligados ao palco e à música que se travestem de maneira cômica, deslumbrante e até política. Os estilos são vários. Pois é, surgida no teatro, a arte drag, segundo pesquisadores, ganhou força dentro da comunidade LGBT. E hoje é considerado um ato de resistência desses artistas tão incompreendidos pela sociedade. Nos últimos anos, nós acompanhamos o crescimento de drag queens na música e na televisão. Mas difundir essa arte de maneira tranquila seria impossível em tempos em que tudo era feito quase escondido. Confira na reportagem. Drag é a transformação. Uma pessoa sai de um lugar e vira outra pessoa, nem que seja visualmente. Safira Dandelion nasceu do contato entre o Felipe e a arte drag quando ele ainda estava na faculdade. O encontro com diferentes estilos de drag queens fez com que logo ele descobrisse o seu. As pessoas às vezes me perguntam assim, nossa, quem é a Safira? Eu nunca tive muita ideia de quem que ela é. Ela simplesmente é alguma coisa, ela se criou sozinha, sabe? Ela foi evoluindo e hoje em dia eu não sei quem que ela é. Às vezes já me chamaram tipo assim de gótica, já me chamaram de pedestre, porque a maioria das coisas que eu uso ainda e usava são coisas mais comuns, sabe? Não é nada tipo cheio de pena, cheio de brilho, muita renda, não, é tipo uma coisa mais normal, assim. A minha drag ela é meio lânguida, meio sensual, assim, e ela também é meio da bad, sabe? Meio tristonha, assim. E eu gosto disso, eu acho diferente. Fazer drag é uma arte que surgiu da arte. Este pesquisador explica que a origem das drag queens se deu ainda no teatro, há mais de 200 anos. Se a gente imaginar que no nascimento do teatro, por exemplo, no período clássico lá, os papéis femininos eles eram representados por homens vestidos de mulher, até o final do século XVII essa prática permanece. Então, ali era um espaço onde você tinha um travestismo, vamos dizer, permitido. Era o espaço do palco. A partir do século XVIII, você tem uma presença maior de mulheres na cena. Então, os espetáculos que tinham homens vestidos de mulheres, eles começam a ser ridicularizados. Há uma inversão do uso dos corpos travestidos nessa época e os homens passam a fazer imagens muito caricatas de mulheres da alta sociedade. Assim. Com o passar dos anos, o ato de se vestir de mulher deixou de ser realizado apenas nos grandes palcos e ganhou notoriedade em pequenos bailes, organizados pela comunidade LGBT de grandes cidades. Paris é uma cidade que reúne os cassinos, os grandes teatros, as casas noturnas que promoviam shows e tal. Então você tem um surgimento de um público para esse tipo de produto cultural e, consequentemente, você tem o aparecimento de alguns artistas com particularidades, entre eles homens que começam a se travestir e atuar como mulher. Um pouco da realidade de grupos como esse pode ser observada no filme Paris is Burning. Lançado no início dos anos 90, o documentário acompanha a rotina de drag queens da periferia de Nova York que se reuniu em bailes para viver o que socialmente não era visto como normal. E aí é possível você comparar assim como que esses espaços eram espaços de abrigo. É interessante porque você vê a drag, você vê as pessoas de baixa renda, de periferia. Aquilo que acontecia naquele lugar era um encontro para você poder viver o proibido, para você viver o que estava reprimido fora. Então ali havia uma explosão estética enorme, né? Seja como as pessoas dançavam, como elas desfilavam, como elas se expressavam.
tal. Isso é bem... o Paris is Burning registra isso muito bem, o São Paulo em Hi-Fi também. Hoje o Felipe se sente liberto para praticar sua arte, mas ele acredita que alcançar a compreensão total do fazer artístico das drag queens ainda é um longo caminho a percorrer. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo me arrumar na minha casa, pensar em pegar um ônibus e ir para uma festa pronto. Eu consigo fazer isso. Eu ainda tenho medo de fazer isso. Eu prefiro tirar um dinheiro que às vezes eu não tenho, gastar com um carro, para me deixar na porta do lugar e me buscar na porta do lugar e me deixar na porta da minha casa, porque é perigoso. Sabe? Por mais que todo mundo ame drag hoje em dia, é perigoso. Então, assim, é um processo, sempre foi um processo e sempre vai ser um processo. Para saber mais sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio a drag queen Francis Glanglan. Também recebemos o Rafa Martir, Ele é produtor da festa Eleganza, realizada aqui em BH. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Então, Fran, conta pra gente por que você se interessou em fazer drag. Assim, eu sempre fui muito interessada na parte artística, né, de teatro e tal. Quando eu era adolescente, eu conheci as drag queens pela primeira vez. E quando eu vi a transformação de um homem em uma mulher, né, drag foi a imagem que eu vi, aquilo me tocou muito forte e foi o que eu decidi. Assim, eu quero ser assim. E aí eu fui procurar saber, pesquisar, entender, conhecer e admirar cada vez mais e me desenvolver também como artista para chegar nesse objetivo. Né? E foi dessa forma, assim, foi vendo pela primeira vez ao vivo que me deu o start. Quando que isso aconteceu? Eu tinha uns 17 anos na época. E desde bem então, novinha. Você já começou? Já comecei. De carreira eu tenho pouco tempo, assim, né? Tenho 8 anos. Mas foi um pouquinho antes disso, até começar a carreira de drag mesmo. E quais que eram suas referências, assim, naquela época? Você consegue lembrar? As referências, assim, de artistas pop, né? As divas pop, como Madonna, Celine Dion, Cher, como todo mundo, né? E também aqui as drags misses, né? Que na época que eu conheci foram misses de concursos de beleza. E os shows também das drags que faziam shows performáticos, né? De dança e tal. Nomes, assim, você gostaria que eu citasse nomes? Eu conheço algumas. Tem uma que foi Miss Brasil, Michelle X, de São Paulo, que eu conheci. Muito... bem maravilhosa mesmo. Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma drag também muito famosa que é a Vandera Jones, é uma drag andrógena, performática, muito interessante, né? Então essas eram as referências que eram as primeiras que eu vi, né? E aí vão sendo as nossas referências, a gente vai se inspirando. E Rafa, como que você começou a se envolver na cena drag? Então, eu sempre vi, assim, drag como algo muito lindo, uma arte que eu me interessei muito. Desde criança, a gente assistia o programa do Gugu e tinha a Vera Verão, que ela faleceu. E eu não entendia, assim, a distância entre drag e artista, assim. E aí depois, posteriormente, quando eu comecei a assistir RuPaul's Drag Race, na primeira temporada, assim, que é um reality show americano, apresentado pela RuPaul, eu comecei a entender os bastidores, que é um homem que se veste de mulher. Aí que eu fui entender. Depois, mais pra frente, que eu fui pesquisando, que eu fui ver que drag não se limita só a isso, não só a homem se vestir de mulher. É uma vertente bem mais ampla. Em Belo Horizonte, a gente começou a se montar, assim. Eu hoje em dia não faço drag, fiz algumas vezes no início, quando a gente estava começando, mas eu preferi ficar por trás e dar espaço para artistas que queriam viver disso e tá nessa cena. E comecei a me envolver porque meus amigos começaram a se montar. E aí eu comecei a querer um espaço para eles, que eles pudessem ir ali ter um espaço, porque Belo Horizonte sempre teve uma cena drag muito fechada, muito limitada a concursos de beleza e festas eletrônicas. E só tinha aquelas drags que já faziam show e ninguém mais poderia tomar o espaço delas, era um espaço só delas. E aí, como a gente não conseguia infiltrar nesses espaços, nem meus amigos que tinham sonho de ser drag e estar no palco, a gente falou, vamos criar um espaço só pra gente. E vamos invadir outros lugares onde não tem drag. Porque as boates que já tinha drag, a gente não conseguia entrar, vamos levar drag para as boates que a gente tinha um domínio sobre. Então eu falei assim, vamos criar uma festa pra gente e vamos ter o nosso espaço. E aí a gente pegou as drags e levou pra área da Savassi, assim, que é uma área em Belo Horizonte que não ia muito drag e tem muito clubes gays. E não ia
muito drag, elas ficavam mais concentradas no centro e baixo centro. E aí a gente falou, por que não as boates pop ter drag? Por que elas têm que ocupar só espaços eletrônicos ou concurso? E aí a gente criou a Eleganza. Eu tive a ideia de fazer essa festa, uma festa drag, e Thiago Pezzini, que é uma drag que chama Isabelle Di, que trabalha com a gente, deu o nome Eleganza, que é um nome muito usado na cena drag internacional. Eleganza é no Paris is Burning, como vocês passaram a matéria agora, eles falam Eleganza, Extravaganza. E no RuPaul's Drag Race também tem muitos desafios com o nome Eleganza. E aí a gente falou, vamos colocar Eleganza. E pegou, assim, o público. A gente fez a primeira edição achando que ia só a gente, porque a gente não tinha dimensão da proporção que o drag tem em Belo Horizonte na cena gay, assim, a gente não tinha essa proporção. Belo Horizonte não tinha muitas pessoas que faziam drag. E aí a primeira edição que a gente fez achando que ia ter só a gente, a boate lotou, assim, foi muita gente. E começou a aparecer muita gente curiosa e a festa foi crescendo. Isso tem 4 anos que a gente fez a primeira edição. E desde então a gente já trouxe várias drags internacionais, já trabalhamos com várias drags brasileiras e crescemos, construímos carreiras, assim, de drag, sabe? E aí depois, com o passar do tempo, a gente começou a trabalhar também com aquelas drags old school, que já faziam a cena, como a Vandera, que a Fran citou. Ela hoje em dia é uma das residentes assim, da Eleganza, quase todas as edições ela tá, e ela faz shows incríveis. E tem a Fran, que é a apresentadora, e a Isabelle continuou sendo a drag DJ. Então, assim, a Eleganza criou e foi se criando através das drags e hoje em dia é a festa, assim, em Belo Horizonte que, até onde eu conheço, que dá mais espaço para drag queens e que ajuda as pessoas a se montar, assim. Na época que eu comecei a frequentar a noite gay, eu pensava assim, gente, eu posso ir para uma balada gay, usar salto e usar batom e vai ser de boa, porque é o que a gente vê nos filmes. A gente tem essa ideia que balada gay você pode usar brilho e tal. E eu me deparei com uma verdade que não era tanto. Ainda tinha um pouco de resistência no próprio meio gay em lidar com homens com aspectos femininos. E aí, quando a gente criou a Eleganza, para esse espaço, sabe? E aí a gente teve um espaço realmente que você pode usar batom, que você pode usar salto. Que a maioria dos gays que querem se montar, ou não gays também, que querem ser drag, e querem usar batom e salto, não pode usar em casa, mas também não pode usar na balada. E aí a Eleganza veio pra isso, pra quebrar esse tabu, que você pode ser feminino, pode ser andrógeno, pode ser club kid, pode ser o que você quiser. Você pode ser o seu artista naquele espaço. Então é isso. No próximo bloco a gente continua, a gente vai falar de RuPaul também, a gente vai continuar falando aqui da Fran, do trabalho dela, e a gente continua falando da Eleganza também, pode ser? Tá bom. Então fechou. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai conhecer uma turma apaixonada pela competição de drag queens mais famosa da atualidade. É o seriado RuPaul's Drag Race. A gente volta já já. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. Já já a gente continua a nossa conversa aqui no estúdio, porque agora a gente vai conhecer uma turma que se reúne toda semana para torcer pela competição de drag queens mais adorada e assistida no mundo todo. O RuPaul's Drag Race é um reality show exibido atualmente pelo canal VH1 e já teve 9 temporadas concluídas. A competição foi responsável por revelar grandes talentos da cena drag americana e até encorajar outras pessoas a investirem na carreira artística. Confira. Glamour e grandes performances são a marca registrada do reality RuPaul's Drag Race. Comandado pela drag queen RuPaul, a corrida pelo título de America's Next Drag Superstar é um sucesso em todo o mundo. Ao longo da temporada, as queens competem em desafios de canto, design de roupas e atuações cômicas. No fim de cada episódio, as duas competidoras que menos se destacarem têm a chance de se salvarem da eliminação no duelo de dublagem, considerado um dos pontos altos do programa. O RuPaul's Drag Race é um sucesso no mundo e aqui no Brasil não é diferente. Aqui nesse bar em Belo Horizonte, a galera se reúne toda semana para acompanhar o episódio que está rolando lá na TV americana. A ideia começou de um dia da final do último episódio do All Stars. Eu postei no meu Facebook que era para assistir onde que a gente ia fazer a pré para poder assistir o episódio. E não tinha um lugar.
E como eu conheço aqui o bar, aí eu peguei e entrei em contato com a Alice, pra falar assim, Alice, posso fazer um agito aí no bar pra gente trazer uma galera, a gente faz uma transmissão ao vivo do programa? E aí ela comprou a ideia no dia, e aí a gente já começou a chamar a galera. Aí dentro do meu Facebook mesmo já houve uma movimentação da galera e veio começou a colar. Aí tá sendo toda quinta-feira mesmo. Às vezes eu fico lá dentro fazendo as coisas, né? Então eu só fico escutando o pessoal aqui. Então é muito engraçado, porque quando entra, quando às vezes uma joga shade na outra, assim, então o pessoal sempre reage, aplaude, torce. Então é muito divertido. Parece a gente brinca que é a Copa das Gays, né? Que parece uma transmissão de Copa do Mundo mesmo. Assim, o pessoal tipo vibra como se fosse um gol mesmo, assim, é ótimo. É a coisa que mexe com a gente, é uma arte, então é muito artística, a maioria das pessoas que interessam tem essa pegada artística também, e nossa, é maravilhoso. Eu comecei a fazer drag por causa de RuPaul's Drag Race. E eu acho que é muito interessante que as pessoas conheçam o universo drag, porque ele é puramente arte. Ele não tem sexualidade envolvida, apesar de a grande maioria serem gays, porque nós gays somos mais abertos, né, assim, a possibilidades e oportunidades, não temos tanta vergonha. E eu acho que foi muito importante porque isso abriu as portas desse universo artístico para muitas pessoas que não tinham acesso a isso antes. Pois é, o RuPaul's Drag Race é um sucesso, né? Eu sou apaixonado, assim. Então, igual eles falaram ali, né? O Thales, ele faz a Drag Queen Bélgica, pra quem não conhece, assim. E começou a fazer por causa do RuPaul, né? Então, o RuPaul exerce uma influência muito grande, assim, na cena drag atualmente. Vocês conhecem pessoas que começaram a fazer drag também por causa do programa? Ai, conheço várias. É uma influência muito boa, positiva, né? Porque é um programa de televisão, onde elas passam por momentos difíceis, né? Questão de desafios, ela tem que se superar, ela tem que se mostrar, ela tem que ser criativa, inteligente, interessante, para que ela consiga vencer, né? Então, assim, é bem interessante que as pessoas têm muito disso, que o desafio traz, né, essa vontade de fazer. Né? E aqui em Belo Horizonte, muito disso, as muito novinhas agora, a safra atual mais jovem, é toda influenciada pelo RuPaul Drag Race. Sim. E Fran, a gente tem visto, né, não só esse seriado, mas também vários produtos midiáticos focados em explicar o que é esse movimento drag e tudo mais. Vocês acham que isso tem feito com que o preconceito tenha diminuído um pouco ou ainda é uma luta muito conhecer as coisas faz com que o preconceito diminua. Né? Quando você conhece sobre um assunto, você passa a entendê-lo e respeitá-lo. Né? Então, como é bem visto na televisão, né? São programas de televisão, a televisão não leva coisas, né, que não têm credibilidade. Então, as pessoas passam a entender sobre aquilo. Um exemplo é minha própria família. Quando eu comecei, eles me perguntavam se eu sairia fantasiada na rua. Depois eles passaram a enxergar como o meu trabalho. Então, onde você vai trabalhar, onde tem show, onde você tem festa, onde você tem um show para fazer. Então, muda essa postura. Né? Eu não estou saindo fantasiada, eu estou usando o meu personagem para o meu trabalho. Então, isso mudou muito, muda muito a cabeça das pessoas, sim. Informação muda muito. E em relação a essa questão do trabalho, as pessoas ainda precisam enxergar a drag como um trabalho, né? Quais são os desafios que vocês enfrentam, assim, para questão de remuneração, de visibilidade? Bastante, né, assim, eles vêm como um palhaço primeiro, né, assim, para alegrar, e às vezes não é a expectativa que eles esperam, né, a drag não é só cômica, não é só andrógena, não é só bonita, né, só beleza, são várias vertentes, então cada pessoa tem que entender, assim, o que ela busca, né, e para o trabalho, por exemplo, para fazer festas de casamento e formatura, essas coisas, as cômicas são mais indicadas porque é para divertir as pessoas. Para uma festa com temática drag, temos que ter de todos os tipos, né? As que dançam bem, as que representam bem, as que se montam com produções mais exageradas, com mais luxuosas, né? Então tem que ter de tudo um pouco, né? A cena. E remuneração, meu bem, é bem restrito. Né? A gente gasta muito em produção, mas não tem o mesmo reconhecimento, mas pela arte, né? A arte no nosso país é igual para todos, né? Não só na arte drag. Então a gente tem que lutar mesmo para conseguir e vão ganhando pouco e ganhando bem quando
quando é bem reconhecido, né? E Rafa, é uma questão de gênero? Uma mulher cis, ela pode se montar? Ela pode ser uma drag? Claro, com certeza. Não existe essa questão de gênero. Drag é qualquer pessoa que sai de si para criar um personagem, para entrar numa coisa que aquilo não seja você algo artístico. Então, assim, homens héteros, mulheres héteros, cis, transexuais, independente do seu gênero, da sua orientação sexual, você pode ser drag. RuPaul é uma artista incrível que, assim, um gay, negro, baixa renda dos Estados Unidos, que a gente sabe o quão preconceito de raças nos Estados Unidos já foi forte, hoje em dia diminuiu um pouco pós-Barack Obama, mas também a gente sabe que isso no mundo inteiro tem preconceito de raça e de gay, e veio trazendo essa vertente drag e veio abrindo espaço, sabe? Não só se posicionou como drag, como negra, como gay, mas também abriu espaço para outras pessoas. Não, ao mesmo tempo trouxe uma coisa que eu acho um pouco ruim, que limitou muito drag ao feminino e homem fazer drag. Então, no programa da RuPaul não tem uma mulher participando. Já saiu postagens dela falando que não colocaria uma mulher trans, apesar de já terem mulheres trans participado. Então, assim, de uma certa forma limitou um pouco, mas também libertou outras pessoas a fazerem. E foi mais positivo do que negativo. Então, assim, a minha festa mesmo surgiu pós-RuPaul's Drag Race. Que foi que a RuPaul fez isso e levou um pouco mais pro pop, sabe? Hoje em dia a gente tem no RuPaul's Drag Race Christina Aguilera, Lady Gaga, desafios de Madonna. Então, assim, as artistas foram se envolvendo e foi levando isso pro mundo, assim, explodiu. Então, isso foi muito bom. A gente vai ter dia 25 aqui em Belo Horizonte, uma participante do programa, que é a Aja. Ela vai fazer um show aqui em Belo Horizonte, não é a primeira, né? A gente já trouxe vários. E elas vão para o mundo inteiro, para muitos países. E a gente fez com que Belo Horizonte entrasse nesse circuito drag também. A Elegância, de uma certa forma, fez, porque as drags vêm para o Brasil e geralmente elas não vêm para Belo Horizonte, mas a Elegância traz para Belo Horizonte também. E na festa, com a artista, ainda dá mais espaço para outras pessoas montarem, que querem ser drags, e isso é ótimo. Isso que eu queria saber, assim, a Fran pode falar um pouco também, que é todo mundo que vai na Elegância tem que ir montado ou não? Como é que é? A Elegância é uma festa para quem admira a arte drag. Então, se você quer ir montado, você será muito bem-vindo. Se você só quer ir para assistir, também será muito bem-vindo. Então, não é uma regra, sabe? Mas as pessoas que começam a frequentar, começam a ter essa vontade. Porque vê uma, vê duas, vê três, vê 10, vê 40, 50, que a gente reúne um número grande de meninas montadas, né? Eu chamo no feminino porque quando se monta, já é no feminino. Então, as pessoas passam a achar, se encorajar mesmo. Eu quero montar também, mas não é necessário montar. É necessário gostar da arte drag para estar na festa e se sentir bem e se divertir com a gente lá. E principalmente respeitar. Perdão, Rafa. E toda essa produção, né, demora muito tempo para se montar? Como é que é o processo? Demanda-se um tempinho de produção, mais ou menos umas 2 horas, né? Isso se você já tem tudo preparado, cabelo preparado, né, a roupa pronta e tal, e maquiagem, e se vestir, se montar, mais ou menos 2 horas de produção. Pois é, gente, nosso tempo está acabando, mas quem quiser entrar em contato com vocês, no Instagram da Fran e da Festa Elegância, que o Rafa comanda também, está aparecendo aqui no vídeo. E é muito importante conhecer, né, gente, essa arte que está crescendo cada vez mais, ainda bem, é muito importante. Com certeza. A gente convida todo o público que quiser saber mais sobre, pode vir na Elegância, sábado que vem vai ter no Gis Club, e aí se você quer se montar, quer ser drag, pode mandar inbox pra gente pelo Instagram. Se você tem vontade de ser drag, de se montar, vem pra nossa festa. Você vai ser super bem-vindo e ajude-nos a esse movimento crescer mais na nossa cidade, que cada vez mais a gente ganhando espaço, todos ganham juntos, né? A comunidade LGBT em si ganha. Claro, é muito importante. Obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Obrigada, Fran. Obrigada, Rafa. E o programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta. E amanhã é dia de Espaço Cult. A Ana Guimarães te atualiza sobre o que acontece na cena cultural de BH. É às 5 horas da tarde aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Muito obrigado pela sua companhia. Interaja com a gente também pelas redes sociais da PUC TV. Até a próxima. Tchau, tchau.